Boa noite. Estamos na TVL para mais um Poder Local. Vamos falar do Poder Local no Concelho de Loures. Para conversar comigo sobre este tema, tenho uma cara nova aqui nos programas, António Pombinho, representando o PCP-CDU. E depois duas caras já conhecidas, João Pedro Domingos do PS e Nuno Botelho do PSD. O nosso programa de hoje tem como tema de referência as alges. Acontece que, ao longo dos anos, as grandes metrópoles e o litoral foram sempre um chamariz, foram sempre um Eldorado para as pessoas que, no campo, enfim, no interior do país, viviam mais ou menos abandonados, ou mais ou menos sozinhos, ou enfim, sem grandes contactos, a não ser contactos muito próximos em populações, em comunidades muito limitadas. E a aproximação às grandes metrópoles foi sempre um sonho, foi sempre uma visão de alguma coisa de bom ou de melhor que se pretendia. Isso tem levado ao longo dos anos deslocações populacionais muito grandes, nomeadamente depois de 74, têm sido, enfim, grandes deslocações para junto das grandes cidades, junto de Lisboa também, e Loures teve, obviamente, essa influência por razões das mais diversas, mas estas que eu refiro, com certeza que também. Daí resultou a incapacidade, na maior parte dos casos, dos poderes locais darem satisfação a esse êxodo, surgindo bairros e aglomerados populacionais muito ad hoc, sem controlo e sem condições. Surgiram os bairros de lata, surgiram os bairros de construção não, enfim, descoordenada, completamente descoordenada, e isso tem sido um problema que nas últimas 2 dezenas de anos, pelo menos, tem sido preocupação da política local. Neste caso, estamos em Loures e vamos tentar saber qual é o ponto da situação das chamadas auges, neste caso do Concelho de Loures. Vamos começar o programa pelos 3 minutos habituais de tema pessoal, de tema fora deste âmbito central, e vou começar primeiro por agradecer a presença. António Pombinho, muito obrigado. A sua cara é a primeira vez que está aqui connosco, é um prazer, muito obrigado por ter vindo. João Pedro Domingos, muito obrigado. Nuno Botelho, muito obrigado. Cá duas caras, enfim, já habituais nos nossos programas. E vou começar naturalmente pela nossa visita, entre aspas, enfim, desejarei que venha muita vez e se sentir bem, evidentemente, entre nós, desejarei que venha muita vez e que esteja muitas vezes connosco. Vou dar a palavra, em primeiro lugar, ao nosso estreante de hoje, António Pombinho, faça favor, os seus 3 minutos de tema pessoal. Muito obrigado. Em primeiro lugar, boa noite, agradecer o convite e cumprimentar os meus colegas desta emissão. O tema que eu escolhi tem a ver com o serviço público. O serviço público, a sua defesa e o ponto da situação relativamente a esta matéria. Nós vivemos, de facto, tempos extraordinários no nosso país. E aquilo que se passa é que vivemos um tempo de ferocíssimo ataque a tudo o que é o serviço público e a resposta que esse serviço público deve dar às necessidades das populações. Falamos relativamente à saúde,
em que a degradação da qualidade do serviço prestado e os custos acrescidos que ele tem óbvios reflexos na qualidade de vida das nossas populações e, nomeadamente, das pessoas mais frágeis ou com uma situação mais fragilizada. A mesma coisa relativamente à educação, em que as medidas que são tomadas relativamente à escola pública visam, obviamente, cortar despesa, mas cortar despesa de forma a que o serviço seja degradado e, eventualmente, criando mercado para outras entidades não públicas, para a administração pública em geral. Portanto, há um conjunto de medidas que visam, digamos, reduzir de forma drástica a qualidade do serviço público que é prestado. Também no caso do nosso município, houve setores que foram menos bem tratados nos últimos anos. Eu refiro nomeadamente as áreas mais operacionais, em que houve um claro desinvestimento ao longo destes 12 anos, e isso com reflexos óbvios na qualidade de resposta que é dada a necessidades concretas e diárias das populações. E, portanto, perante esta matéria, aquilo que eu gostava de declarar era fundamentalmente o seguinte: não há país desenvolvido sem um serviço público de qualidade, sem uma aposta clara, firme e consequente na qualidade do serviço público, com condições. Não há país desenvolvido sem que as populações tenham direito a serviços que deem resposta concreta às suas necessidades, quer básicas, quer nas áreas sociais. E, portanto, no momento em que foi declarada pelas duas centrais sindicais uma greve geral conjunta para o final deste mês, portanto, manifestar a minha solidariedade e o meu apoio a essa decisão, no sentido de que é necessário cortar, travar rapidamente o caminho que o país está a levar, porque se não o fizermos, e quanto mais tarde isso for feito, pior estará o país para poder estar em condições de se desenvolver. Muito obrigado. Muito obrigado. João Pedro Domingos. Boa noite a todos. Cumprimentar o António Pombinho, com quem, juntamente com o Nuno Botelho, em 15 dias debatemos as questões municipais, e no que diz respeito a estes primeiros 3 minutos, 3 pequenas notas, uma de âmbito mais nacional e duas de âmbito mais local. Parece-me importante neste momento ressaltar mais uma contrariedade para o Governo, e que veio pôr a nu ainda mais a fragilidade que existe dentro da coligação, e tem a ver com o chumbo das comunidades intermunicipais. O ex-ministro Elvas fez cavalo de batalha desta situação. Durante muito tempo se debateu a necessidade, a premência, acima de tudo as competências destas comunidades intermunicipais, sem se cautelar se de facto a Constituição se compaginava com estas comunidades. E de facto agora veio-se ver que não, que estava ferida de inconstitucionalidade, e veio à tona as divergências entre os dois partidos, estando o PST na perspectiva de resolver esta situação contornando aquilo que é possível contornar em termos da lei, e o CDS a dizer que de facto há coisas mais importantes e portanto que esta situação pode ficar para mais tarde. E portanto, digamos, isto demonstra acima de tudo a fragilidade com que o Governo continua a liderar o nosso país. Mas não são só más notícias, e gostaria aqui de ressaltar 2 notícias, digamos, de âmbito local, que têm a ver com a inauguração da Luís Pereira da Mota, portanto, um equipamento de grande qualidade e fundamental para a comunidade de Lourenço, que é um equipamento que visa servir os mais novos, os mais idosos, e, portanto, parece-me que, de facto, a comunidade de Louros está de parabéns, e a Luís Pereira da Mota, de facto, tem desempenhado um papel fundamental na questão social, está de parabéns, e a Câmara aqui desempenhou um papel importante pelo apoio que o deu. E, por outro lado, congratular-me também, porque hoje inauguramos a 47ª Biblioteca Escolar, que é, digamos, uma das grandes apostas destes últimos 12 anos da Câmara Municipal de Louros, em que, de facto, visámos dotar a maior número possível de equipamentos escolares com bibliotecas escolares, porque, de facto, é fundamental que as nossas crianças tenham acesso à cultura, que, infelizmente, não é ainda apanágio de todos os cidadãos. E, nesse sentido, acho que estamos a dar os passos mais importantes em termos de educação, e esse é o nosso contributo. São 47 bibliotecas, o que é muito importante. 2 boas notícias. Nuno Botelho.
Muito boa noite. Quero começar por cumprimentar os nossos telespectadores lá em casa, cumprimentar o Paiva Setúbal, o António Palminho, seja bem-vindo, e cumprimentar o João Pedro Domingos. Eu trago 3 notas também muito rápidas, 2 de âmbito nacional e uma de âmbito mais local. Hoje, ou ontem, saiu uma sondagem no jornal I que nos diz que a grande maioria dos portugueses não querem que o governo saia de funções antes do fim do seu mandato. Mas, no entanto, querem que este governo demita, ou que o Sr. Primeiro-Ministro demita, ou peça para sair, o Ministro das Finanças, o Ministro Vítor Gaspar. E é isto que eu quero salientar. De facto, os portugueses sabem perfeitamente o que é importante neste momento para o país, sabem que não é importante, ou seria mal para o país haver, nesta fase, eleições antecipadas, legislativas. No entanto, percebem que algo tem que mudar. E eu também concordo com a grande maioria dos portugueses. De facto, o Ministro Vítor Gaspar não tem conseguido gerir politicamente a pasta que tem, que é uma pasta pesadíssima, se calhar provavelmente a maior pasta e a mais pesada de todo este governo, ainda até desde a democracia. Portanto, as finanças nesta legislatura têm um peso em todas as outras matérias no governo, de tal maneira preponderante que o Vítor Gaspar não está a conseguir, de facto, geri-la politicamente, na minha opinião, corretamente. Não acerta uma previsão, não consegue acertar com o dom da palavra a comunicar com os portugueses. Ainda há aquela piada sobre o Benfica. Eu, como benfiquista, quer dizer, perdemos a Liga Europa, perdemos o campeonato, perdemos a Taça Portugal. Bem, ainda por cima temos o Ministro das Finanças como benfiquista. De facto, eu, como benfiquista, já não sei mais o que é que me há de acontecer. E como português, então, desculpa-me esta brincadeira, mas a verdade é esta. E, de facto, eu acho que, apesar do Ministro Vítor Gaspar ser uma pessoa muito competente, não há dúvidas sobre isso, é demasiadamente técnico, não percebe ou não tem capacidade para entender os problemas que os portugueses sentem. E nós precisamos, de facto, isto é a minha opinião, não é a opinião do Partido Social Democrata, evidentemente, é a minha opinião pessoal, acho que precisamos, de facto, de uma renovação das finanças em relação a este Ministro, que não está a conseguir, de facto, levar a água ao seu moinho. E até por causa disso, nós vemos que as manifestações das pessoas, e aqui passa a segunda nota, das pessoas a nível nacional, estão a ficar mais violentas. Violentas não só no sentido da retórica ou do discurso, mas já chegamos a pontos, como aconteceu nos últimos dias em Leiria, em que um manifestante que pertence à União dos Sindicatos do Distrito de Leiria, afeto à CGTP, que tentou agredir a Ministra Assunção Cristas, ainda por cima a Ministra está grávida de 7 meses, com um papel, é evidente que não seria uma agressão muito forte, mas é sempre uma agressão, e parece-me que estamos a começar a ficar muito crispados, as coisas estão a ficar muito crispadas e era bom o Governo dar um sinal de renovação em certas pastas, e nesta das finanças eu acho que é necessário, para que podemos todos e as pessoas todas baixarem um bocadinho o tom. No entanto, em relação a este problema que aconteceu em Leiria, eu quero salientar uma coisa. Estas manifestações não são tão espontâneas como parecem. É evidente que há muitas pessoas que estão indignadas e temos todos o direito à indignação, mas a CGTP, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda andam, digamos, em cima do Governo. Eu não quero usar uma expressão muito pesada, andam em cima do Governo. E estão a fazer um discurso de tal maneira ríspido e se calhar necessário por algumas decisões do Governo, têm de ter cuidado depois, que depois fazem com que as pessoas se cedam e que depois não consigam. Tenham atitudes até antidemocráticas, atitudes autoritárias, quase fascistas, quase ditatoriais, que não são até o que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda e a própria CGTB defendem nos seus ideais, e muito bem, e defenderam para Portugal. Os valores de 25 de Abril estão a ser claramente, que nós defendemos todos, e que se conseguiu, não fui eu, mas os meus pais e os meus avós e os pais de muitos de nós, conseguiram virar o regime, criar um regime democrático, um regime livre, e estas manifestações parece que nos querem tirar a liberdade de todos nós, sejamos políticos, sejamos dirigentes ou não. Eu quero relembrar às pessoas que este governo, ou melhor, estes deputados, mas eu não posso falar menos depois, estes deputados foram eleitos pelos portugueses, estes deputados ninguém os impôs, e portanto temos uma maioria absoluta na Assembleia da República porque os portugueses assim o escolheram e quiseram.
E estas pessoas têm que entender, têm todo o direito a indignar-se, têm todo o direito a manifestar-se, mas já não têm o direito a limitar a liberdade dos outros. Veja o que se passa nas várias conferências ou várias palestras em que os ministros ou secretários são convidados, em que não deixam, pura e simplesmente, falar as pessoas. Isto é uma prática claramente fascista, desculpe, para não usar uma expressão popular, uma prática fascista, uma prática que não é de certeza os ideais que nós defendemos todos os 25 de Abril. Uma última nota local, e esta também preocupante na minha ótica. Estamos a ver que em Loures o Partido Socialista está a começar a ter reações e a ter atitudes a nível concelhio quase ridículas, para não dizer outra expressão mais dura. Veja-se, por exemplo, a mais recente polémica em que o vereador Ricardo Lima, que é também simultaneamente administrador dos serviços municipalizados, se envolveu com o Valor Sul. O vereador Ricardo Lima publicamente disse que os problemas da recolha de resíduos sólidos vinham de problemas de mau funcionamento da incineradora, da central incineradora da Valor Sul. Evidentemente, a Valor Sul, através de um dos seus o Presidente da Administração, negou completamente esta frase do vereador Ricardo Lima. Achou mesmo que esta frase foi deplorável. É inacreditavelmente, em vez de o administrador executivo que está na Valor Sul, que Loures tem direito por estatuto, nem sequer foi ouvido para saber se era verdade ou mentira esta declaração. O PS nem sequer ouviu o seu próprio administrador, digamos assim, ou a Câmara não ouviu o seu próprio administrador. E como tal, isto só mostra que o Partido Socialista está todo desnorteado, que o Partido Socialista em Loures está a perder a cabeça, e mostra, essencialmente, que o Partido Socialista está em fim de festa. Em fim de festa, em fim de ciclo. E isto é um bom sinal para os lourenses, mas não é um bom sinal para a democracia, este desnorteamento do Partido Socialista em Loures. Eu pedi-lhe só, dentro daquilo que é nosso hábito, só um pequeno comentário também àquilo que foi dito, porque de facto acho que aqui eu de repente, quando ouvi falar o Nuno Botelho, quase 3 minutos abaixo. Não tem a ver com isso. Quando o Nuno Botelho aqui falou, de repente parecia que estava a falar o camarada Nuno Botelho, porque de facto a forma empolgada como estava a falar da necessidade de mudanças no governo é algo que devemos realçar, mas já estamos habituados, porque o Nuno Botelho tem dito isso. E de facto é verdade. Agora, o que me parece é que de facto a situação não passa unicamente pela mudança do Ministro Vítor Gaspar. Porque de facto o Ministro Vítor Gaspar tem sido peça importantíssima no Governo, mas de facto o que é preciso mudar são as políticas que o Governo está a levar a efeito, e isto não passa só pelo Vítor Gaspar. Passa só pelo Ministro Santos Pereira, passa por um conjunto alargado de responsáveis que, de facto, levam a efeito uma política que a população já percebeu que não leva a lado nenhum. E apesar de perceber que, em alguns casos, pode haver alguma consonância de posições ideológicas naquilo que são as manifestações, quando nós falamos nos últimos acontecimentos, quando nós vemos 300, 400, 500 mil pessoas na rua, não são todas comunistas, não são todas da Intersindical, mas todas. E, portanto, aqui o que se passa é que a população, do modo geral, sem ter a ver com os partidos políticos, está a sentir na pele algo que, de facto, não pensava que podia acontecer. E, de facto, esta é a grande situação. E isto passa não pela mudança do Ministro Vítor Gaspar, passa por uma mudança de políticas de governo, passa, essencialmente, pela mudança de governo. No que diz respeito às questões relacionadas com o Valor Sul e com o vereador Ricardo Lima, eu não sei do que é que está a falar, portanto, penso que isso deverá ser debatido noutro órgão que não aqui, porque, de facto, ele próprio não está aqui e, portanto, acho que esta situação não... Percebo a posição do candidato Nuno Botelho, mas não é para aqui, para este local. Candidato, eu? Muito bem. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Todos eles gastaram 6 minutos. Penso que não. Então, só gastou 3? Não. Pronto, então vamos acertar agora durante o... Então vamos arrancar, vamos começar com o nosso tema central, as auges no Concelho de Loures, e começando, então, de novo por António Bombinho, em que pé, como é que estamos com as auges no Concelho de Loures? Há situações ainda complicadas por resolver, já não há... Os bairros estão todos
legalizado de uma forma já, simplista. tudo isso. Não, o que se passa nas Auges no Conselho de Loures é, para dizer de uma forma muito, muito sintética, o seguinte. Em 2001, na campanha eleitoral para as eleições municipais de 2001, o Partido Socialista, que pretendia ganhar as eleições e ganhou as eleições, disse que, no prazo de um ano, resolveria o problema nas Auges do Conselho de Loures. 12 anos depois, 2/3 das Auges, ou das áreas de génese ilegal, porque nem todas são Auges, as áreas de génese ilegal do Concelho de Loures não estão reconvertidas. E na esmagadora maioria urbanas de génese. Mas nem todas são Auges. todas são. Estou a falar é que... Há umas AGIs. Portanto, das cerca de 150, para não entrar em muito pormenor, porque não penso que seja demasiado importante, das cerca de 150 áreas existentes no Concelho de Loures, e detectadas e descobertas, digamos, no Concelho de Loures, identificadas, melhor dizendo, cerca de 100 não têm a situação resolvida, mesmo em termos, não estou a falar das construções, das edificações, estou a falar dos bairros. Cerca de 100, 2/3, não têm a situação regularizada e, na esmagadora maioria dos casos, nem perto, nem perspectiva disso poder acontecer. E, portanto, penso que está tudo dito. Dificilmente Isso significa que ainda há estruturas por montar, por construir. Está quase tudo por fazer. Está quase tudo por fazer. Nestes 100 aglomerados. Os casos são diferentes, naturalmente, há casos mais avançados. O município tomou a decisão de avançar com, por exemplo, no caso da Portela da Azóia, com, digamos, um processo de iniciativa municipal. Relativamente a esse, tirando duas unidades de gestão territorial que estão, digamos, em situação avançada e cujo desenho urbano está aprovado, todas as outras estão, tanto quanto julgo saber, muito mais atrasadas e, portanto, por aqui não vamos. Em 2001 foi dito isto, em 2005 foi dito sensivelmente o mesmo, portanto vamos resolver o problema das Auges, em 2009 foi dito o mesmo, agora é que vamos resolver certamente o problema das Auges, em 2013, estranhamente, o discurso mudou. E dizer, afinal, as Auges é um problema metropolitano e tem que se encontrar uma solução e um observatório e uns grupos de trabalho, ou seja, não há solução nenhuma. E, portanto, aquilo que temos que dizer, aquilo que eu afirmo, é que 12 anos depois, a expectativa legítima que os bairros, os seus coproprietários, as suas administrações conjuntas tinham de uma solução rápida para o seu problema está completamente dourada. Pior seria difícil. E, portanto, é preciso ter outra atitude e ter outra política, ter uma forma mais proativa, mas sobre as soluções estamos disponíveis para conversar. António Rubinho, sendo Loures um concelho, enfim, vasto e muito diversificado, quais são as zonas piores onde se concentram mais estas situações carenciadas? Junto a Loures, mais próximo? 3 áreas principais. Uma, Unhos, Catechal, outra, Camarate, e zona envolvente, e outra mais dispersa, a norte de Loures. Mas, portanto, são, digamos... E depois, digamos, estas situações estão disseminadas um pouco por todo o território, sim. Porque, já agora, se me permite, a questão é que digamos, esta situação, que é de facto metropolitana, foi motivada quando, na década de 60, 70, um conjunto de populações do interior do país vieram não à procura de um Eldorado, mas à procura de emprego e de meios de subsistência. E, portanto, foram, digamos, perdoem-me a expressão, corridos do interior, de onde estavam, e tiveram que vir para o litoral à procura de um meio de subsistência, de um emprego, de uma vida digna. E, portanto, não havia estruturas na área metropolitana de Lisboa e em todo o litoral que pudessem acolhê-los, e, portanto, as soluções foram as mais diversas, desde começarem a construir, fosse onde fosse, sem licença, até alguns bairros de barracas. Também houve derivados desse fenómeno, e, portanto, o que se passa é que nos anos 70 somos confrontados com uma situação que ninguém teve condições para limitar, para parar, e, portanto, daí a situação que temos atualmente. Muito bem. João Pedro? Bom, em relação a esta situação,
que é complicada. A questão é a mesma. Como é que Sim, estão as áreas? É complicada Sim, e, de facto, nos deve preocupar a todos. Nós podemos encarar isto e discutir isto numa forma mais eleitoralista e mais tendo em atenção o próprio momento em que vivemos, ou podemos, de facto, analisar isto de uma forma mais séria, mas no sério não é no sentido apreciativo da questão. Porque aquilo que foi dito é que este é um fenómeno que começou na década de 60, 70, teve a ver com a desertificação do interior e a vinda da ocupação para o litoral, e houve um conjunto de loteadores ilegais, mais espertos, compraram vastas áreas de terreno e depois, através do sistema de avos, conseguiram fazer fortunas, em alguns casos. A seguir, essas pessoas que vieram para aqui à falta de condições de arrendamento, de aquisição, que na altura não era possível, instalaram-se nestes espaços, construíram sua casa, estabeleceu-se quase aquele critério que a partir do momento em que se tivesse o telhado já não se podia derrubar a casa, e aqui os municípios tiveram responsabilidades enormes nesse processo que não acautelaram a gestão do território e deixaram que isto acontecesse. Houve uma proliferação enorme nas áreas metropolitanas, porque no fundo era para aqui que as pessoas vinham, e nós em Loures temos 161 bairros de género ilegal. Barracas, bairros de lata, como há pouco falou na sua intervenção, e bairros de género ilegal não são a mesma coisa, são coisas distintas. Mas, de facto, eu acho curioso quando aqui o António Pombinho fala que, de facto, nada foi feito e que foram feitas uma série de promessas e que praticamente estamos na estaca zero. De facto, é não ser correto numa avaliação em que o município tem estado empenhado. Nós, dos 161 bairros de género ilegal existentes no Concelho de Loures, 77 vão ficar com o processo perfeitamente concluído até 2013. Portanto, até ao final, temos um conjunto de 50 e tal, 60 e tal de bairros já com alvará emitido, e ainda vamos emitir até ao final do ano alguns quantos. Ainda hoje despachei mais um para a reunião de Câmara, uma área industrial que vai ser legalizada. Mas a questão aqui que parece importante e que deve ser balizada desde o início é que se a CDU estava no poder em 1994, quando foi elaborado o primeiro Plano Diretor Municipal, o PDM, primeira geração, se tivesse acautelado a realidade do seu território, ou seja, estas auges não estavam só em 2001, estavam já em 1994, em 1990, estavam por aí. E, de facto, a CDU, quando aprovou o Plano Diretor Municipal de primeira geração, não acautelou isto. Não acautelou as áreas que estavam em REN, porque depois foi mais tarde é que foram contabilizadas estas áreas. Em relação aos próprios índices, não acautelou essa situação. Nós temos um bairro de género ilegal, que é o bairro Angola, em Camarate, que de facto tem índices muito superiores àqueles que foram implementados pelo PDM de 1994, e era uma realidade que já existia. Portanto, digamos que deixaram para a frente a resolução destes problemas. E o António Pombinho sabe perfeitamente que cerca de 52 processos de reconversão de auges estão pendentes do Plano Diretor Municipal. A partir do momento em que o Plano Diretor Municipal seja aprovado, 52 destes bairros podem ter o seu processo resolvido muito rapidamente, porque nós, nestes casos, já temos estudos de loteamento perfeitamente estabilizados e aprovados em reunião de Câmara. Agora, nós sabemos também que os planos diretores municipais de segunda geração, que já deviam estar todos aprovados, só na área metropolitana só temos ainda 3, que é Lisboa, que não tem as condicionantes que a maior parte dos municípios tem, Moita e Vila Franca. Não temos mais. E, de facto, isto não é um problema de Loures. Ao contrário do que alguns dos meus colegas aqui no debate, não eles propriamente, nos seus partidos, têm feito crer é que só Loures é que está atrasado. Não. Nós estamos numa fase final de concertação do Plano Diretor Municipal, temos a última reunião com a Agricultura, esperemos que esta situação seja resolvida rapidamente, e a partir do momento em que o Plano Diretor Municipal seja aprovado, temos 52 processos perfeitamente resolvidos. Agora, enquanto... Esses 52 juntaram aos outros 70? Já aos outros 70. Portanto, ficamos ainda com alguns por resolver, que são aqueles de iniciativa municipal. E porquê que é iniciativa municipal? Porque o processo de reconversão compete aos proprietários, não compete à Câmara. Só quando a Câmara entende que, de facto, se chega a uma situação praticamente de ruptura ou de inoperância, é que a Câmara deve assumir a gestão desse espaço e, portanto, fazer todos os procedimentos normais à reconversão, imputando os custos aos proprietários. Foi isso que nós fizemos em alguns bairros, nomeadamente na Portela da Azóia, em que, de facto, estamos a dar os passos concretos. É preciso,
o vereador António Paulinho sabe isso perfeitamente, nós temos que ter toda a titularidade dos terrenos perfeitamente consolidada, temos que ter os pagamentos em dia, temos que ter um conjunto de normas que compete essencialmente gerir por parte da Câmara, mas assumidos por parte dos proprietários, que estão a dar os seus passos. E nós temos 2 processos que estão já em fase, inclusive, de adjudicação de obras de infraestruturação. E, portanto, esta situação parece-me perfeitamente que estamos nos passos, nos caminhos certos. Quando nós dizemos mais tarde que a responsabilidade deve ser assumidos em termos da área metropolitana, não tem a ver com as AUGEs. As AUGEs estão a ser resolvidas, temos é que neste momento prolongar o tempo de duração da lei que acaba em 2013 e tem que ser prolongado porque o Plano Diretor Municipal não permite aqui e noutros lados que de facto as situações sejam consolidadas, portanto temos que prolongar, e foi isso que fizemos, entregar a todos os vereadores na última reunião de Câmara uma resolução fazendo com que, pressionando, para que a lei possa ter mais 5 anos de mandato, para poder consolidar todas estas instituições. Aquilo que nós dizemos que é uma responsabilidade que deve ser assumida em termos das áreas metropolitanas pelo próprio Governo são as AGEs. São aquelas áreas insuscetíveis de recuperação, em que a legislação diz que compete ao município fazer a deslocalização ou relocalização, mas não nos dá os meios para o efeito. E nós sabemos que os municípios estão numa situação muito complicada. Essas é que nos preocupam e essa não deve ser tomada município a município, deve ser tomada numa lógica mais global ao nível das áreas metropolitanas, em que o Governo obrigatoriamente tem que estar envolvido. Porque, não podemos imputar as custas só aos municípios ou aos próprios moradores. Nós sabemos que há um conjunto de áreas de género ilegal, insuscetíveis de recuperação, que podem ser resolvidas com obras de infraestruturação muito pesadas. E, portanto, há opções que têm que ser tomadas, ou se fazem ali as grandes obras, ou se relocalizam. E essas são as situações que competem também à área metropolitana. Portanto, em termos globais, eu não vou comentar se em 2001 foi dito que era num ano, acho que isso não pode ter sido dito, porque isso era uma certa irresponsabilidade. O que nós dizemos é que se o Plano Diretor Municipal tivesse aprovado mais cedo, provavelmente nós teríamos números muito diferentes do que aqueles que temos agora. Muito bem, Nuno. Muito obrigado. De facto, o João Pedro tem razão quando diz que o Partido Socialista não prometeu que fosse no ano, mas foi no mandato que prometeu. Eu lembro bem dessa promessa. Mas passando este pequeno pormenor, vamos começar por factos. Nós estamos aqui a falar, o João Pedro já falou de casos concretos, que são de bairros que estão a ser prejudicados por isto ou por aquilo, ou que não se consegue fazer o devido licenciamento e acabar o processo de licenciamento corretamente, mas vamos começar por factos e por início. Existem em Loures um universo de áreas loteadas em cotas de aves indivíduos, umas AUGEs e outras AURIs, como diz áreas suscetíveis de reversão urbana, pronto, corretamente, que nos preocupa bastante e que afetam, para termos a noção, cerca de 71 mil pessoas. Nós estamos a falar de um problema que afeta mais de 1/3 da população do concelho de Loures. Não é um problema pequeno, é um problema muito grande. Estes 161 bairros... Não são 161, são 222. Os 161 são considerados AUGE. Certo. Os outros são considerados, então, não são AUGEs, portanto, são aqueles bairros que nem sequer estão dentro da lei para virem a ser considerados legais no futuro, depois dos trâmites todos da lei. É os tais bairros que falam João Pedro. Sim, uma situação de área metropolitana e não do município. Pronto, mas que a lei diz que o município... São áreas insuscetíveis de recuperação ou de manutenção temporária. Portanto, o nome correto é áreas insuscetíveis de reconversão urbanística. Diz o número que são 200 e... Não, do total são 222. Estas são cerca de... Eu tenho aqui os números da Câmara, relatório de gestão de 2012, cerca de 64. Que envolve 1/3 da população. Não, o total. A totalidade dos bairros AUGEs e destas áreas... 222? São 222, são cerca de 71 mil pessoas. 71 mil pessoas. Certo, ok. Está bem? Habitantes. E, portanto, este é o primeiro ponto. Depois vamos dividir isto então em duas partes. As AUGEs e as tais áreas insuscetíveis de reconversão. Nas áreas insuscetíveis de reconversão são cerca de 24%, ou cerca de 283 hectares. Mais ou menos 15 mil pessoas. Se quisermos ver em números de habitantes, ou 15 mil habitantes. As áreas AUGEs são 894 hectares, cerca de 76% de todo o bolo, e que é a perspectiva... com base no relatório da Câmara, que são cerca de 61 mil pessoas. Estou a ler o relatório da Câmara, não estou a inventar números. Portanto, este é o primeiro grande flagelo que nós temos de dizer aos nossos telespectadores, é que isto é um problema que afeta mais de 1/3 da população do nosso concelho. É um problema muito, muito, muito grande, que vem desde a gestão CDU, passando pela gestão PS.
Depois a segunda questão, eu acho que aqui são se calhar as mais importantes, a questão mais em concreta, que é o seguinte: destas áreas auge, só 69 processos estão concluídos. Só 69 processos são concluídos. Todos os outros estão por concluir e a grande maioria nem sequer tem, o início do processo não está feito. Está feita a redelimitação, que é assim que se chama, do território daqueles bairros, e não está feito mais nada. Muitos problemas devem-se, de facto, o João Pedro falou, a problemas dos próprios proprietários entre eles, das comissões de moradores, etc. Mas o que é facto é um facto. E, portanto, muito pouco foi feito, tem sido feito, nestes últimos 3 mandatos, ou melhor, tem sido feito muito, mas muito pouco em relação ao bolo todo e à dificuldade que é este problema. Depois temos, dentre aqueles que não são reconvertidos, uns de iniciativa municipal, ou melhor, que não estão ainda concluídos, uns de iniciativa municipal, outros de iniciativa particular. No início do primeiro mandato do Partido Socialista na Câmara de Loures, a Câmara pensou e levou em efeito que os particulares é que deveriam assumir, por sua grande maioria, este desenvolvimento dos seus problemas. Deixa-me acabar. Não pensou, a Câmara não pensou. Eu sei. Mas parece-nos que, nos casos, a certa altura, como aconteceu na Portela da Azóia, a Câmara muito bem teve que assumir essa responsabilidade de transformar esses bairros em bairros legais. No entanto, parece-nos que essa decisão foi muito, muito tardia. Foi tomada, salvo erro, e posso estar errado, não era vereador, mas no segundo mandato, não foi no primeiro, essa decisão. Essa decisão fez com que se perdêssemos 6 a 7 anos de trabalho, principalmente a Portela da Azóia, que era a grande auge, e é a grande auge no Conselho, que é considerada das maiores da Europa, se não a maior, não tenho certeza, mas é considerada das maiores da Europa. E, portanto, esta questão foi importante a Câmara ter tomado conta deste problema. No entanto, a Câmara não tem sido hábil a resolvê-lo. Não tem sido hábil a resolvê-lo. Mas eu acho que o mais importante que isto tudo é, de facto, aquelas áreas que eu disse no início, que são os 24%, que são cerca de 15 mil pessoas, que não se prevê terem o seu problema resolvido. Estes, segundo a lei, embora João Pedro não concorde com a lei, é uma opinião, segundo a lei, o município tem o dever de tentar resolver estes problemas. O município tem uma dívida em dezembro de 2012 cerca de 64 milhões de euros. Gastou durante anos e anos e anos em muita obra, em muitas coisas desnecessárias. Desde carros, viagens, ajustes diretos completamente desnecessários, etc. E não conseguiu resolver o problema destas pessoas. Mais do que as auges, é que estas pessoas nem sequer são auges. Estes bairros nem sequer são auges. Uma coisa tem a ver com... Claro, nós sabemos que é demagogia. O que é que se pode fazer? Qual é a política que a Câmara e o Partido Socialista têm para resolver este problema? Não conseguiu resolver durante 12 anos. É um facto. Isto é um facto. Quer dizer, não estou a inventar nada. Não conseguiu resolver o problema de 15 mil... Isto, os senhores telespectadores estão em casa a entender. Estes bairros nem são auge ainda. São bairros que não podem, por segundo a lei, podem ser... Eu sei, não podem ser... Porque a Câmara não decidiu que sejam auges. Eu sei, não podem ser auges, não têm os... A Câmara, qualquer Câmara responsável, não podem ser auges, que a lei tem um prazo de duração para resolver o problema das auges, deveria fazer todo o possível para resolver este problema. O problema está encaminhado, está perfeitamente enquadrado. Temos a situação resolvida em relação àqueles que não estão condicionados e temos também a situação definida logo que o plano diretor municipal esteja resolvido para os outros todos. A seguir, nós temos que sentar-nos todos, e foi isso que foi assumido também numa reunião que nós tivemos, em que, de facto, não tivemos o prazer de ter lá o vereador Nuno Botelho, foi um seminário relacionado com as auges, em que, de facto, saiu um documento fazendo com que os vários municípios da área metropolitana com este problema, o Governo não pode ficar fora desta situação e os próprios proprietários encontrarem as soluções que são pesadíssimas. Claro, são pesadíssimas. Mas não compete aos municípios, compete a uma política governamental. Portanto, não se pode dizer, a partir de agora, estas pessoas estão numa área insuscetível de reconversão, portanto, tem que resolver o problema. O município que agarra nas pessoas e as meta no outro lado. Não pode ser assim. Mas é o que a lei diz. Mas está errado ou não, a lei está, existe desde 95 e... Temos todos diz o contrário. Eu não estou a dizer que a responsabilidade é deste governo. Não, estamos a conversar, sim. E, portanto, é desta... Mas como deve calcular? Mas, Pedro, mas porquê é que não se fez? Temos que resolver primeiro o problema daqueles que têm a solução imediata. Porquê é que não se levantou estas questões logo em 2002, quando o PS entrou? A questão é mesmo esta. É que isto é um flagelo.
As outras áreas já são consideradas auges. Estas não poderão ser. O que quer dizer é que aquelas zonas, aqueles bairros, naqueles locais, nunca irão ser consideradas auges e, portanto, terão, digamos, usando aqui um termo popular, terão de sair dali aquelas edificações e aqueles loteamentos, e como em Aves e Divisa, etc. Têm que sair dali, ponto. Não podem ficar ali. Nem as edificações, nem as pessoas. Enfim. E a Câmara, durante 12 anos, não andou nada nestas áreas. Deixou as coisas. Podemos todos dizer que a lei é má. Eu até posso concordar com isso. João Pedro, eu posso concordar com isso. Mas por lei ser má, não se faz nada. Não se faz nada. Deixe-me só concluir. Não faço esta crítica em relação aos 12 anos. A Câmara Socialista não fez nada. Faça anteriormente, se calhar eles não deviam construir lá. Alguém os deixou construir. Alguém não fiscalizou. Alguém foi inoperante. Alguém ganhou vários. Mas para terminar e passar a palavra ao outro. Gostaria que a conversa fosse só os dois. Não, mas para terminar, para passar a palavra ao outro. Muita da responsabilidade é deste lado. Do Partido Social Democrático, não do Pomínio, mas deste lado. Do PSD, que não é de certeza, porque o PSD nunca teve na gestão, pelo menos na liderança da gestão, em Tenho aqui duas questões para pôr a Deixa-me só uma coisa que estas pessoas das auges se queixam muito. Principalmente aquelas auges em que já há processos de particulares de licenciamento, as pessoas já estão a licenciar as suas casas, estão a trabalhar para isso. É os custos, e aí vamos para as taxas e tarifas que a Câmara cobra, para que estas pessoas, e qualquer outra pessoa que faça uma construção em Loures, paga para coisas básicas. Estas tarifas são das tarifas mais caras da área metropolitana de Lisboa. Já não quero comparar com outros concelhos, para não dizerem que eu sou demagogo. E, portanto, eu tinha aqui uma questão, se calhar, tinha exatamente a ver com isso. E que é esta. Nós temos tido alguns contactos com situações deste género, e umas que temos acompanhado mais perto, outras não tanto, mas temos a noção, e eu peço-vos agora que, enfim, deem a vossa opinião sobre o assunto. Temos a opinião de que, isto também sem nada pejorativo, entre aspas, as aulas são um bom negócio para as câmaras. A regularização das aulas são um bom negócio para as câmaras. Onde se ganha muito dinheiro, as câmaras recebem muito dinheiro. Isso é uma face. Das populações. Isso é uma face. Isto não é uma afirmação. Não é uma afirmação. Mas eu posso explicar. É uma imagem que nós temos. Eu deixava agora aqui o António Pombinho começar a falar, está bem? Com certeza. Pode ser. Muito obrigado. Pronto. É isso. E outra foi uma afirmação que foi aqui feita, que os municípios têm a maior responsabilidade na situação, portanto, na existência destes aglomerados populacionais, nestas condições. Portanto, deixo-lhe estas duas questões. Bem, estas duas questões e as outras todas. Isto aqui já é a primeira. Vez que está, mas é muito dinâmico. Nós muito bem. Não, mas eu gosto de respeitar, porque se falarmos todos ao mesmo tempo, acho que ninguém ganha. Ninguém ganha em termos do esclarecimento das questões, mas sem que isto corresponda a nenhuma crítica ao que se passou. 2 ou 3 notas prévias, se me permite. Em relação àquilo que o João Pedro afirma, de que no final do mandato haverá 77 auges com o problema resolvido. Não sei se vai haver 77 auges com o problema resolvido no final do mandato, como ficaram todas resolvidas no final do primeiro mandato do Partido Socialista. Não sei. Aquilo que eu estava a dizer do terço é a situação no princípio de junho, que é disso que é agora que estamos a falar. E, portanto, o que se passa é, e repito e reafirmo, 1/3 das auges tinha o problema dos bairros concluído. Então isto quer dizer... 2/3 por resolver. Então isto quer dizer que naquele terço está tudo bem. Não. Estamos a falar dos bairros. Não estamos a falar do licenciamento das edificações. Isso é a segunda questão. E, portanto, uma parte muito substancial dos 70 mil pessoas que vivem nestes bairros, continuando a utilizar a mesma expressão, têm, de facto, um alvará emitido para o bairro, mas não têm o problema resolvido. Há escrituras de divisão de coisa comum que não estão feitas. Nem se sabe quando vão ser. Nem se sabe como vão ser. Então, e a Câmara não tem nada a ver com isto? Porquê?
há a questão do licenciamento das edificações, que tem a ver com as taxas e com a capacidade das pessoas têm para as suportar. Tem a ver também, relativamente às auges ter o processo resolvido, a dificuldade e incapacidade que as administrações têm para pagar as taxas de infraestruturas, que são elevadíssimas. Portanto, eu quando disse, ao princípio, que 1/3 tinham o problema resolvido, estamos a falar dos bairros. Não é nem pouco mais ou menos 1/3 das pessoas. E, portanto, 12 anos depois, isto não está resolvido. Depois, os municípios têm responsabilidade. Sim, os municípios não tinham condições. Estamos a falar de antes do 25 de Abril e do período imediatamente após o 25 de Abril. Os municípios, nenhum, porque isto é um problema de Loures, nem é um problema da Amadora, é um problema de toda a área metropolitana, nenhum município teve condições para travar o processo avassalador de construções. E nenhum município teve condições para fazer, se calhar, aquilo que devia ter sido feito, que era pôr na prisão 2 ou 3 especuladores destes. Se calhar isto parava. Mas claro, não teve. Não vale a pena. É verdade. Isto é verdade. Os municípios têm responsabilidade. Nenhum município em concreto, mas não havia condições na altura. Depois, outra questão que tem a ver com o Plano Diretor Municipal. Sim, é verdade. Há o Plano Diretor Municipal que está em vigor, porque não há outro, é de 1994. O que se passa é que as condições de execução de planeamento municipal na altura, não havia sistemas de informação geográfico. Era, desculpem a expressão, à unha. Sim, sim, sim. E, portanto, as condições que havia não permitiam um grau de detalhe no planeamento que o plano diretor municipal fosse capaz de integrar ou de acolher a realidade que havia no terreno. Isto é objetivamente verdade em Loures e nos outros municípios todos. E o que se passa é que em 12 anos nada foi feito em Loures relativamente à correção destas questões. Porque se essa era uma questão, se calhar era possível fazer alterações pontuais ao plano diretor municipal para resolver uma série de questões. Não houve nenhuma. Nenhuma. Não se pode dizer se foram muitas ou poucas. Não podes falar do que não sabes, então. Não houve nenhuma tanto que tenha sido aprovada. Não é verdade. Sobre a questão da legislação, é dizer, ok, é preciso prorrogar o prazo. Perfeito. Isso é um bom discurso. O PCP apresentou já, em maio, uma proposta de lei para que o prazo seja prorrogado. Ou seja, alguém está a tomar medidas no sentido de tentar encontrar uma solução para o problema destas pessoas. Ainda sobre o passado. Quem vivia nos bairros nessa altura não pode esquecer-se da disponibilidade do município de Loures com os meios que tinha no sentido de infraestruturar os bairros. Porque os bairros que existem foram infraestruturados por alguém. E as máquinas que lá andaram foi as máquinas da Câmara Municipal. Agora, uma medida dessas não era possível. A Câmara Municipal quase não tem máquinas. Esvaziaram completamente digamos, as áreas operacionais da Câmara Municipal. Mas isso são opções que a atual maioria tomou. Agora, as pessoas, repito, e agora volta-se a falar, porque nós andamos naturalmente nos bairros a conversar com as pessoas, e há pessoas que dizem, pois no vosso tempo, assim com algum saudosismo, no vosso tempo as máquinas estavam cá e a gente tinha disponibilidade e entrava e falava facilmente e articulava facilmente com os serviços da Câmara. Agora isso não existe. Então, entrando agora nas questões que colocou. Fundamentalmente isto, no fim de contas já abordei as questões todas. Ou seja, temos o problema dos bairros para resolver, temos o problema dos bairros que estão resolvidos, temos o problema de escrituras por resolver. E o problema das escrituras é uma questão fundamental. Porque sem as escrituras, as pessoas não podem negociar a sua propriedade. Portanto, se alguém quiser vender a sua casa, se alguém quiser passá-la se alguém quiser transacioná-la, não pode. Tem que registrar. Não pode. E, portanto, esse é um outro problema sério, que pouco se fala, mas que é real. E que as pessoas que vivem nas auges sentem. E a questão do licenciamento das edificações. Para já.
Penso que era isto. Não sei Então, se e a questão que nós temos ouvido essa referência em locais por onde temos andado, que enquanto houver auges, as câmaras, não falta dinheiro às câmaras. Muito bem, estava-me a esquecer. Peço desculpa e obrigado. É simples, é assim. Quem olhe para aquilo que foi a atitude e a atividade da Câmara Municipal no tempo da gestão CDU, vê que não estávamos a receber taxas nenhumas e estávamos a investir milhões de euros, na altura em escudos, milhões de euros. Ainda não era um euro. Exato, milhões de euros, em termos de disponibilização de meios, de máquinas, de materiais. Eu não quero acreditar que algum responsável municipal, isso seria uma coisa criminosa do ponto de vista social, não quero acreditar que alguém olhe para as auges como um negócio capaz de resolver os problemas das receitas municipais. Temos seríssimos problemas de receitas municipais, temos que exigir ao Governo da República e à Assembleia da República que aprovem leis, não como a que está agora a proposta de lei do Governo relativamente às finanças locais, mas que aprovem leis que permita que os municípios tenham uma atividade normal e cumpram as suas obrigações e as suas competências. Mas, digamos, não é possível, e relativamente às questões das taxas, nós pensamos que era possível fazer reduções maiores do que aquelas que existem. É verdade que existem reduções de 50% no primeiro ano, maiores do que era possível e com um valor, digamos, regressivo nos primeiros 3 ou nos primeiros 5 anos após a emissão do alvará, no sentido de facilitar o licenciamento das edificações. Muito bem. João Pedro. Bom, em relação às questões focadas, mas fazendo só aqui um paralelismo um pouco para trás, aqui o Nuno Botelho fala que o município deveria, em relação a todas as outras situações, ter uma atitude mais proativa. De facto, eu percebo que o Nuno está cá há menos tempo e, portanto, não tem provavelmente uma visão tão abrangente da atividade da equipa multidisciplinar das áreas urbanas de agentes ilegal no terreno. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi, quando assumimos uma reconversão por iniciativa municipal, isso significa que o município assume a condução de todo o processo, não, digamos, não inibando a comissão ou os proprietários dos seus compromissos, essencialmente económicos. Agora, nós também não temos uma equipa tão alargada quanto isso para poder suportar todas as situações. Poderíamos, de facto, assumir isto tudo, mas depois acabávamos, em termos práticos, não conseguir levar efeito. E pusemos uma questão à CCDR na perspectiva dos nossos técnicos poderem fazer projeto neste campo. E demorámos a receber uma resposta imenso tempo. Portanto, neste momento temos condições, os nossos técnicos têm condições legais para poderem fazer projetos de reconversão, o que de facto também vem resolver parte deste problema. A questão da Portela da Azóia, eu não sei se foi o Nuno, se foi o Pombinho que aqui falou, em relação à Portela da Azóia, nós não nos podemos esquecer que aquela é uma área muito grande, como foi dito, é maior ao nível da Europa, com condicionantes e com problemas enormes, em que o principal problema na parte inicial era a própria associação, a AMUPA. Como sabe, processos complicados, meter um tribunal, penhoras, portanto foi um problema complicadíssimo de resolver, que só há relativamente pouco tempo, ainda estamos, e nós temos ido à reunião de Câmara, inclusive, quer um quer outro sabem que nós temos levado um conjunto de terrenos para a aceitação da doação à Câmara para poder cativar esses terrenos e não deixar que haja mais especulação em relação ao mesmo. Portanto, penso que de facto aí o município tem trabalhado bem. Naquilo que diz respeito aqui ao António Pombinho, a responsabilidade do município é trabalhar com as comissões na reconversão dos espaços. E quando se emite um alvará, estão criadas as condições para que cada um dos proprietários desses lotes trate do seu licenciamento. E isto é uma responsabilidade que compete a cada um. É individual. É individual. Aqui, quando o Pombinho diz que a Câmara não se deve exibir, a Câmara não pode intervir diretamente numa situação como esta, porque eu não sei se neste momento o senhor tem condições para fazer o seu licenciamento e se eu tenho. Portanto, cada um tem que ter os seus ritmos. E isto entrou um bocado naquilo no que diz respeito às taxas. Se é um negócio, se não é um negócio. Eu não vou agora falar se na altura, há 12 anos atrás, na altura da CDU, em que as equipas iam para o terreno e levavam máquinas, levavam asfaltamentos e não sei o quê, se isso dava dinheiro. Não acredito. Ninguém ia ganhar dinheiro com isso. Aí as questões eram mais eleitoralistas.
E nós podemos, se calhar era interessante fazer-se uma análise daquilo que eram os resultados eleitorais nessa altura e o que é que elas são agora. Portanto, de facto, são situações completamente diferentes. As áreas urbanas de género ilegal gozam de um estatuto de excepcionalidade. Têm um estatuto de excepcionalidade até ao momento do alvará. E a Câmara entende, na minha perspectiva bem, que esse estatuto de excepcionalidade deve prolongar-se por mais um ano no que diz respeito às taxas. E por isso é que as pessoas, em relação às áreas legais, pagam menos 50%. Acha que isto é fazer negócio? Fazer negócio provavelmente era nós temos uma área com não sei quantos lotes, vamos reconvertê-los, emitimos o alvará e eles pagam o mesmo que os outros todos. Não é verdade. Nós, e isso foi aprovado por unanimidade, penso que foi por unanimidade na União de Câmara, nós temos um estatuto diferente, é que as pessoas que iniciem o seu procedimento após a emissão do alvará têm uma redução de 50% em todas as taxas. Isto é uma forma de ir ao encontro também desta excepcionalidade, mas também não podemos criar aqui uma situação de tal maneira excepcional que todos os outros construíram a casa, digamos, utilizando as prerrogativas legais, sejam altamente penalizados em relação a estes. Portanto, temos que jogar com as duas situações. Em relação ao plano diretor municipal, que o Pombinho... infrator. Pois era um pouco isso. Em relação ao plano diretor municipal que o Pombinho aqui falou, eu percebo que em 94 não havia os mecanismos que há hoje. É verdade. Mas não acredito que o plano diretor municipal, quando foi feito em 1994, e se estabeleceu como índice máximo em todo o território de Loures, 0,8, que ninguém tenha olhado para o bairro de Angola, em Camarate, e percebesse que aqui tinha mais 0,8. Sabe porque é que o bairro de Angola não pode ser legalizado, não pode ser reconvertido agora? Porque tem 1,1 ou 1,2 de índice. Tudo o resto está feito. Estão os prédios, está a infraestruturação, vive lá imensa gente há não sei quantos anos. Tudo está correto. Não pode ser reconvertido porque o plano diretor municipal de 94 disse que aquilo, o máximo era 0,8 e aquilo tem um ponto tal. Acha que isto é planeamento? Isto não tem a ver com as questões mais finas. Eu percebo que um traço feito na altura, em 94, e agora, quando se faz isto digitalmente, à escala 1,25, um traço são 25 metros. E, portanto, digamos que há ali situações que são incompreensíveis face àquilo que é o conhecimento informático hoje. Agora, estamos a falar de questões mais concretas. Como, por exemplo, como temos zonas cartografadas em que, de facto, já não existe rio, não existe leito. E, de facto, essa situação já haveria esse conhecimento em 94. Em relação não sei se foi um, se foi outro que disse, que não houve nenhuma alteração simplificada do plano diretor municipal. Não é verdade. Houve planos diretores, houve alterações simplificadas ao plano diretor municipal que permitiram a resolução de alguns bairros de género ilegal. Não são tantas quantas necessárias porque a CCDR não permite. A CCDR é perfeitamente avessa a haver alterações simplificadas. Conseguimos agora resolver alguma situação que vai ser vertida na próxima revisão, que foi algumas linhas de águas que já não existem, algumas delas até foram encanadas pelo próprio Poder Central, que vão deixar de fazer parte daquilo que é as condicionantes no terreno e vai fazer com que alguns bairros, estou-me a lembrar, por exemplo, de Montemor, que podem ser resolvidos. Agora, estas situações muito pontuais, porque a CCDR, que é quem deveria estar ao lado dos municípios na resolução destes problemas, por vezes não está. É uma grande entropia. E por isso é que, de facto, nós estamos à espera que o plano seja resolvido, esperemos que o seja rapidamente, para que, neste caso, conforme eu disse, os 52 bairros estão altamente condicionados pelo plano diretor municipal, onde se encaixa um conjunto dos GTs da Portela da Azóia, possam ser resolvidos, porque a maior parte deles tem a ver com linhas de água, zonas de servidão e REN e REN. Bem, eu queria concluir aquilo que o António Pombinho disse em relação às licenças que são emitidas particularmente a cada proprietário. Desde 2008, e dados da Câmara, houve cerca de 6 mil proprietários que pediram licença de utilização ou licenças já depois desses bairros estarem, digamos, licenciados, justamente licenciados, eles depois fizeram as suas edificações e queriam licenciar as suas edificações. E desde 2008 até dezembro de 2012, que é os dados que eu tenho aqui à minha frente, houve cerca de 6 mil pedidos de licenciamentos. E a Câmara ainda só conseguiu despachar, ou só despachou, cerca de 2.300 licenças. Podemos dizer, bem, a maior parte destes pedidos, provavelmente, ou a grande maioria destes pedidos, provavelmente, não cumpriam os requisitos da lei. No entanto,
Eu acho, e parece-me, que a Câmara tem que ser um pouco mais flexível nestas análises. Como tem que ser mais flexível na questão... É evidente que a Câmara já dá um desconto, entre aspas, ou uma bonificação de 50% no valor das taxas para estes casos, durante um ano. Mas, se calhar, um ano não chega para as pessoas se prepararem financeiramente para pagar estas coisas. Mas podem ser pagas em prestações, como sabem. Se calhar, 2 ou 3 anos de baixamento das taxas para as pessoas poderem controlar as suas vidas, mudar as suas vidas, adaptar as suas vidas para esse investimento, vão ter que fazer. Porque as pessoas não sabem quando é que a Câmara legaliza o bairro. As pessoas não sabem. As pessoas esperam 5, 10, 15, 20 anos e, portanto, têm uma ideia, olha, daqui a uns meses, sem a informação, como este caso do Montemor, em caso em concreto, que eu até conheço alguns proprietários nesse bairro, e eles dizem, bem, há 2 meses disseram que era daqui a 6. Bem, há 4 anos diziam que era daqui a 6 também. No entanto, este caso em concreto, atenção, caso em concreto, a CCDR podia e devia ter desbloqueado a situação muito mais cedo, porque esta questão já está presa na CCDR, salvo erro, há 4 anos. A informação que tenho. 4, 5 anos, portanto, já há muito tempo. E nesta matéria, se calhar as matérias não são mais visíveis. O Governo deu, nestas matérias e noutras de âmbito mais burocrático, deu liberdade às entidades públicas, e eu sei que neste caso, porque conheço vários casos em concreto sobre isto, neste caso a CCDR, para agilizar mais facilmente estes dispositivos, para ser mais rápida a solução nestes casos em concreto. São pequenas coisas burocráticas e pequenas agilizações que são necessárias e podem ser feitas e resolvem alguns casos pontuais, como vão resolver neste caso em Montemor. Mas, de facto, as pessoas em Montemor não sabem muito bem se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 6 meses, que o bairro em si está legal para poderem, depois, eles legalizarem os seus lotes, as suas edificações. E, portanto, os bairros não se costumam organizar em comissões? Costumam, exceto quando não conseguem, a Câmara puxa para si a responsabilidade da gestão administrativa desses bairros e de todo o processo administrativo. Que foi o que aconteceu na Portela da Azóia, pelos motivos que o João Pedro já comentou, por outros motivos. Muitos proprietários na Portela da Azóia queixam-se que os dinheiros da Comissão de Moradores, ou os dinheiros deles todos, não eram bem geridos, etc. Mas isso são outras histórias mais particulares em cada Comissão de Moradores, em cada bairro. Mas neste caso em concreto... Mas, em princípio, as comissões de moradores seguem esses processos, claro, e sabem se a legalização... Mas o que eu quero dizer é que nunca se sabe se é daqui a hoje, se é daqui a um mês, ou daqui a 6 meses. Digamos que há uma previsão, bem, este passo a CCDR foi dado, isto agora demora mais 2, 3 meses, mas não sabem se é no dia 15 de julho. E, portanto, uma família tem a sua ainda por cima na crise que vivemos, tem a sua edificação, recebe a notícia de um dia para o outro que tem, o seu bairro está legal e tem que começar a tratar dos problemas agora da sua própria edificação e tratar de legalizar essa edificação e pô-la conforme os trâmites da lei. Isso tem vários custos. Um ramal dos chamados 3 metros custa 100 mil euros. Com os descontos de 50% fica mais ou menos a 500 euros. Certo? Na área metropolitana de Lisboa é se calhar o mais caro que existe. É se calhar. Eu não conheço nenhum outro concelho que seja tão caro um ramal de 3 metros. Quando há bocado euros, era menos, não era 100 mil. Disse 100 mil? Disseste 100 mil. Mil, peço desculpa. Não, a inflação está muito galopante. 1.000 euros. Não é tanto. Senhores telespectadores, peço desculpa, se disse 100 mil euros, é um erro de 1.000 euros. Era o que eu queria dizer, peço desculpa, não. 100 mil euros, pelo amor de Deus. Já 1.000 é absurdo. Já 1.000 é absurdo, não é? Portanto, 3 metros custa 1.000 euros. Se for 7 metros, já custa o dobro. São valores completamente. Já para um urbanizador, mesmo um urbanizador, que vai fazer um grande investimento, uma grande urbanização, isto são valores completamente ridículos. Não há nenhum concelho na área metropolitana que eu tenha conhecimento tem este tipo de valores. Já para não falar noutros concelhos no país que têm 2, 3 e 4 vezes mais baixo as taxas básicas para infraestruturar o próprio propriedade, para ligar para a propriedade, para depois mais dar os parceiros, para depois podermos... Deixa-me dizer-te uma coisa. Estes valores que nós estamos a falar do pagamento, do licenciamento, não engloba isso, porque isso já está pago na altura. Não. Eu estou a falar daquela ligação pequenina que tem que ser paga depois. Está bem, é evidente, já tem. Mas depois tem que pagá-la para ter a licença, licenças de habitabilidade, tem que pagá-la. Atenção, é que o bairro, a Comissão de Moradores, paga, digamos, a infraestrutura geral e depois aquele pequeno de 2 metros ou 3 metros para chegar à casa, que já existe, efetivamente já existe, mas tem que ser paga pelo proprietário. Portanto, é preciso ter muita atenção
que as coisas são fáceis. E esta é uma taxa que é necessária. É um ramal perfeitamente necessário, mesmo que já exista, a não ser que aconteça, como acontece. Infelizmente, isto é um problema grave, que isto acontece. Há que alguns bairros já estão concluídos os processos, não muitos, de facto. Eu até poderia dizer quantos que são, mas que estão concluídos os processos. Mas depois as pessoas não têm capacidade e deixam andar. Depois passam os anos, a lei acaba, e bem, a Câmara nesta matéria pediu e votamos todos unanimemente que fosse, mais de 5 anos, a lei fosse prolongada para que as pessoas possam resolver os problemas. Porque as pessoas depois não têm dinheiro para resolver os problemas. E depois há outros casos em concreto muito estranhos. Olha, eu conheço um caso em concreto, não vou dizer a senhora em causa, que é que é em Camarate, no bairro, agora não recordo o nome, mas é em Camarate, em que a senhora já entregou tudo na Câmara, tudo, e a Câmara, de 3 em 3 meses, diz que é preciso mais outra coisa qualquer. E mais outro processo qualquer. E depois a primeira assinatura foi feita pelo engenheiro no primeiro ato de entrega, como a lei mudou, entretanto, já não dá para o processo, tem que ser outra vez o engenheiro. Ou seja, a pessoa já pagou a 3 ou 4 engenheiros para assinarem, depois o arquiteto, e andamos nisto já há 2 anos e tal. É um caso concreto. Eu depois, até por acaso, não vou cometer nenhuma confidência, até há um ano atrás falei pessoalmente com o João Pedro sobre este caso em concreto. E portanto, a pessoa chega a uma altura, olha, a senhora diz assim, neste momento já não tenho mais dinheiro para meter mais um papel, para meter mais isto, para meter aquilo, para meter um técnico para assinar, um técnico, atenção, leia-se, fora da Câmara, os técnicos, os engenheiros e os arquitetos, que têm levam pelo seu trabalho os seus honorários, para assinar mais um papel mais extra, porque os regulamentos da Câmara, por um lado, e a lei, por outro, também não é estável, somente a lei. Portanto, a lei foi a Lei Geral em relação aos licenciamentos, mudou, salvo erro, em 2009 ou 2010. E, portanto, as leis estão sempre a mudar. Os regulamentos depois da Câmara têm que se adaptar às leis. Quer dizer, isto é uma confusão. E isto aqui não é só culpa da Câmara, atenção. Mas a Câmara tem que ser mais ágil a resolver estes problemas em concreto. Vamos passar António Gominho. A burocracia é muito complicada para estas tarefas de regularização e de licenciamento? É. Segundo a burocracia é muito complicada na administração pública portuguesa em geral, é muito complicada na Câmara Municipal de Loures também, mas penso que há uma medida de gestão que devia ter sido tomada e não foi. Estes são processos especiais. Só um ponto. É a última ronda. Okay. Estamos na última ronda. Estes são processos especiais. E se são processos especiais que precisam de um tratamento especial até à emissão do alvará, até à resolução do problema do bairro, chamemos-lhe assim, não se compreende, eu não compreendo, eu penso que as pessoas não compreendem, que a partir daí a questão seja tratada, digamos, pelos serviços normais do urbanismo da Câmara Municipal. Face à complexidade das questões. Porque como as edificações cresceram à medida das necessidades e da capacidade das pessoas, há coisas como céssias, afastamentos, que não são respeitados. E ou há um olhar atento, especial, do serviço da Câmara que trata da questão das aulas, até ao fim do processo de licenciamento das edificações, ou há entropias no processo. E aquilo que as pessoas neste momento dizem é que parte da dificuldade, há a questão das taxas, mas parte da dificuldade que estão a ter é, digamos, naquilo que o Nuno Botelho estava a dizer, que vai papel para trás e vai para a frente, agora não é assim, mas agora está aqui uma cércia que não sei, mas o afastamento não corresponde, há aqui mais meio metro. E se queremos resolver o problema das aulas, das duas, ou temos coragem para dizer vai tudo abaixo, penso que ninguém quer fazer isso, ou então aquilo que tem que ser feito é uma forma, digamos, mais próxima da realidade, mais próxima das pessoas para resolver este problema. E, portanto, essa é uma questão que me parece particularmente importante. Também relativamente à questão das escrituras, que é uma questão mais séria do que aquilo que nós podemos pensar. Tendo em conta que estamos a falar de escrituras através das quais uma parte do território vem para o domínio público, era, em minha opinião, possível fazer intervir os serviços de notariado privado do município relativamente a esta matéria.
porque há coisas que não batem certo, digamos, na emissão do alvará e depois para a celebração da escritura, que se fosse tratado internamente na Câmara, mais facilmente o seria. Agilizava o circuito? Legalmente não sei se é possível isso. É a minha opinião e a minha convicção que sim, tendo em conta que estamos a falar de terrenos que serão incorporados no domínio público. E, portanto, e se houvesse alguma dificuldade, o papel da Câmara Municipal era, junto ao Ministério da Justiça, forçar, trabalhar no sentido de que passasse a ser possível. Mas, repito, em minha opinião, é perfeitamente possível. Aquilo que eu queria dizer para terminar é fundamentalmente o seguinte: 12 anos é muito tempo. E está demonstrado, pelos factos, que mais do mesmo não resolveu o problema das algas. É preciso ter outra atitude, é preciso ter outra política relativamente a esta questão, e eu penso que as pessoas já estão fartas um bocadinho deste discurso que agora é que é. E, portanto, aquilo que me parece... Uma questão que nós temos encontrado também, enfim, em alguns casos que temos seguido, nestas construções ad hoc que foram feitas, muitas delas ocupando linhas de água. Isso é outra questão. É outra questão e é das situações, julgo, mais complexas. Não. Está em cima de uma linha de água, tem que ser demolido, ponto. Claro. Ponto, ok. João Pedro. Eu parece-me que aqui há uma questão que me parece importante também clarificar aqui, para não ficar aqui alguma dúvida, pessoas que estejam menos familiarizadas com a questão das algas, que é o seguinte: quem faz o processo de reconversão é a Comissão de Proprietários, exatamente, que é constituída para o efeito. As deliberações têm que ser tomadas por maiorias qualificadas. No caso, não se conseguiu... Não, deixe-me... Isso é outra questão. Isso é da iniciativa municipal, é outra questão. E, portanto, é por maiorias qualificadas, as pessoas são convocadas por carta registrada com aviso de recepção. Portanto, há todo um procedimento legal que faz com que as comissões estejam devidamente mandatadas e a opinião e as decisões são tomadas por maiorias e, portanto, são perfeitamente legais. E para dizer o quê? Quem é responsável pelo desenho urbano do bairro em causa é uma comissão técnica, que é composta por um técnico, por um arquiteto, um engenheiro, um solicitador, que, no fundo, desenha o bairro de forma a emitir-se o alvará. E vai dizer, cumprindo os regulamentos municipais das algas, se tem 3 metros de distância entre lotes, se a Sércia é X, se pode ter X área impermeável ou permeável, se pode ter a escada pelo exterior, se pode ter um anexo. Portanto, isso é feito tudo pela comissão nomeada, contratada pela Comissão de Proprietários e é acompanhada pelo município depois de estar tudo, digamos, formatado, seja a titularidade, seja o desenho, conformando-se com os regulamentos, vai à reunião de Câmara para aprovar. E a partir daquele momento, aquele documento é o plano diretor municipal daquele bairro. Quando é que as coisas são entregues no município e vão para trás? Quando são os próprios que aprovaram aquele desenho, quando são os próprios que votaram aquele alvará, que não cumprem com ele. Que não cumprem. E sabe o que é mais comum? Por exemplo, o bairro diz assim: 70% da área do lote tem que ser permeável. E quando entregam o processo, tem impermeável 0. Está tudo asfaltado. Ou para pôr o carro, ou para fazer um barbecue, ou para fazer outra coisa qualquer. É lógico que nós, município, temos que mandar para trás. Quando o próprio bairro diz assim: pode ter esta estrutura, mas não pode ter escadas pelo exterior. É o bairro que diz. E quando chega um documento, um licenciamento com a escada para o exterior, para o sótão, nós não podemos aceitar. Como é que resolvemos estas situações? A maior parte das vezes com aditamentos ao alvará. Com alterações ao alvará. Portanto, aquilo que o Pombinho está a dizer é verdade em parte, mas temos de perceber porque é que acontece. Dizendo como ele diz, parece que a Câmara são os malandros que estão ali só para criar entropias e para não resolver o problema das pessoas. Mas não é verdade.
E ele sabe bem esta situação. Eu percebo esta linguagem, percebo isto, percebo o que é que está a dizer. Eu só disse que havia burocracia e que isso... ponto. Os serviços públicos são burocráticos. Nem o vice-presidente, nada disso. Não, são burocráticos. Mas estas situações acontecem. E aquilo que o Nuno Botelho aqui falou, desta pessoa, em concreto, não vamos falar nessa, mas há alguma razão para isso ter acontecido. Se aconteceu, há alguma razão para ter acontecido. Porque, de facto, nenhum dos técnicos municipais está empenhado em ser entropias nos processos. E para nós, sempre que um processo se resolve e sai de cima da mesa, é um descanso. Estamos todos empenhados nisso. Só para concluir, não concordo com aquilo que o Pombinho diz. O trabalho desta equipa que está à frente das áreas urbanas de desenvolvimento legal já há vários anos são altamente qualificados, altamente empenhados e que dão tudo para resolver estes problemas. E, portanto, entendo que, de facto, os serviços municipais estão a desempenhar o seu papel de uma forma correta, coerente e, com o plano diretor municipal aprovado, grande parte destes processos ficam totalmente resolvidos. Muito bem, Nuno. Muito bem. Também para terminarmos, muito rapidamente, esta questão da burocracia, de facto, é uma questão que a Câmara de Loures tem que começar a trabalhar melhor e agilizar melhor estes processos burocráticos. Eu vou dar um exemplo concreto de um processo. Um processo de licenciamento para um espaço de restauração em Lisboa, se estiver todo conforme, quando é entregue nos serviços administrativos da Câmara de Lisboa, demora 15 minutos, vou repetir, 15 minutos a ser passada a licença, neste caso de restauração, para a pessoa poder trabalhar. O alvará. 15 minutos. A pessoa recebe, mete os dados no computador, verifica se os documentos estão lá todos, há termos responsabilidade dos técnicos que fizeram o projeto, portanto, arquitetos e engenheiros, e levanta-se e vai à chefe de divisão. O chefe de divisão tem a competência, assina, mete o carimbo e emite o alvará. 15 minutos. Na Câmara de Loures, passa por 6 divisões, 2 departamentos, às vezes, depende do caso, e demora 4 a 5 meses. Não me venham dizer que a Câmara de Lisboa, que é socialista, trabalha melhor ou tem melhores técnicos que a Câmara de Loures. Tem os processos agilizados. E, portanto, eu dou o exemplo até da Câmara de Lisboa, que é uma Câmara que é gerida por um presidente socialista, para não dizerem que isto é demagogia política. 15 minutos. Depois, 2 notas finais mais políticas. Uma das queixas mais políticas... Não, isto não é demagogia. Isto não é demagogia. Posso provar por A mais B que o que estou a dizer é verdade. Uma nota final. Existe, muitas pessoas queixam-se, muitos proprietários queixam-se, que existe um clima, um receio das pessoas livremente expressarem a sua palavra política. O que é que quer dizer com isto? Por causa das auges e através das comissões moradoras, muitas pessoas negam-se a ir para listas de juntas de freguesias dos vários partidos porque têm medo que os problemas não sejam resolvidos na Câmara. Eu não quero acreditar que seja verdade. Mas faço um apelo aos dirigentes da Câmara, dirigentes, sejam eles vereadores, presidentes de vereadores, sejam eles dirigentes de primeiro grau e segundo grau intermédios e superiores intermédios, portanto, diretores de departamento, chefes de divisão, que tenham muita atenção no modo como falam com as pessoas e como se dirigem com as pessoas, principalmente nestes meses que faltam para a campanha, para as eleições autárquicas, porque isto é um vox pop corrente. É que muitos membros, dirigentes de associações, dirigentes de comissões de moradores, dizem, e muitos proprietários dizem, e portanto eu não quero acreditar que isto seja feito propositadamente, que se A, B, C ou D da Câmara disse que se for para esta lista ou para aquela, os problemas não se vão resolver tão facilmente. E, portanto, eu não quero acreditar que seja verdade. Estou só a fazer um apelo aos dirigentes e também ao vice-presidente João Pedro. Eu sei que nunca faria isso. Sei que nunca faria isso. Sei que nunca faria isso. Além de que estás a dizer, não, deixa-me acabar. Sei que nunca faria isto. Eu vou repetir. Sei que o senhor vice-presidente João Pedro nunca faria isso, mas estou a fazer um apelo porque às vezes estamos a conversar e as pessoas interpretam mal o que estamos a conversar, às vezes mesmo que seja numa brincadeira ou num café. E, portanto, muito importante para acabar com este clima de receio que as pessoas têm, que as pessoas poderem livremente escolherem os seus eleitos daqui a meia dúzia de meses, temos de ter todos cuidado, até ele próprio como vereador também, mesmo não tendo parte executiva na Câmara. Para finalizar, concordo com o António Pombinho, chega de mais do mesmo, mas também concordo e complementando o que ele disse, chega de mais do mesmo voltarmos atrás, porque mais do mesmo CDU, mais do mesmo PS já chega, está na altura de que de facto
de os eleitores em Loures escolherem outra força política. Muito bem, estamos... Esta forma que tu utilizaste agora foi de pressionar pelo sentido contrário. De facto, não foi correto o que fizeste agora. Peço desculpa. Estamos em vésperas de campanhas eleitorais, portanto, compreendem-se alguns excessos. destas. Não, Algumas destas só disse o que se diz. E chegamos ao fim deste poder local sobre o Concelho de Loures. Falámos das áreas urbanas de género ilegal e julgo que terá ficado mais claro a situação tal como ela decorreu desde o seu aparecimento até a situação atual, e fica a esperança de que a maior parte deles, ou muitas dessas situações, se possam de facto regularizar rapidamente para descanso, principalmente para descanso dos moradores, para melhor vivência de quem lá vive, enfim, das famílias e das pessoas que lá vivem. O meu agradecimento ao António Pombinho, João Pedro Domingos, muito obrigado, e cá estaremos para o próximo Poder Local sobre o Concelho de Loures. Boa noite.